Olá! Nessa nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar num tema que mexe com a cabeça de muita gente. Por que algumas pessoas ficam ricas? E o mais curioso é que muitas vezes isso não tem nada a ver com as notas na escola. Vamos juntos desafiar umas ideias bem comuns sobre o que é inteligência e o que é sucesso. E para começar, olha só esse número, 86%. O que isso significa? Significa que 86% dos milionários tinham uma média de notas, sabe, aquela da escola, abaixo de 3,5. Isso já dá uma pista, né? Parece que ser o aluno perfeito não é bem o ingrediente principal para construir riqueza. Isso nos leva a uma frase bem conhecida que diz mais ou menos o seguinte: alunos nota A acabam trabalhando para alunos nota C, por um motivo que os alunos nota A não entendem. É um verdadeiro paradoxo, não é? E é exatamente essa desconexão entre ser bom de escola e ter sucesso financeiro no mundo real que a gente vai tentar entender hoje. Ok, então como é que a gente vai organizar essa conversa? Nosso caminho vai ser o seguinte: primeiro, vamos falar sobre o paradoxo do sucesso. Depois, a gente entra no jogo interno da crença, seguido pela tendência para a ação. Aí, vamos ver o poder das pessoas e, por fim, vamos tentar redefinir as regras do jogo. Então vamos lá. Começando pela primeira parte, o paradoxo do sucesso. A ideia aqui é justamente desafiar essa ligação que todo mundo costuma fazer entre ser brilhante nos estudos e acumular riqueza. Sabe aquela crença comum de que, para ter sucesso, a pessoa precisa ter as melhores notas para conseguir os melhores empregos e assim ganhar muito dinheiro? Ou então, que precisa ter uma ideia genial? Pois é, a realidade parece ser um pouco diferente. Mais da metade dos CEOs das maiores empresas do mundo tinham notas medianas e não estudaram em faculdades de elite. O que os dados mostram é que, no fim das contas, a persistência e a autoconfiança muitas vezes valem mais do que a inteligência pura e simples. Tudo bem, mas se não são as notas, o que é então? Isso nos leva à nossa segunda parte, o jogo interno da crença. Vamos dar uma olhada na psicologia de quem consegue ter sucesso mesmo quando tudo parece estar contra. Uma característica que aparece muito é o que a gente poderia chamar de audácia, ou uma certa falta de vergonha, no bom sentido, claro. É aquela capacidade de ir atrás de um objetivo sem se importar muito com a opinião ou julgamento dos outros, sabe? É não ter medo da crítica e simplesmente seguir em frente. E essa audácia, essa crença, se manifesta de uma forma impressionante. Olha só que interessante, a taxa de falha de startups é de 90%. É muita coisa. Mas, se perguntarmos aos fundadores, 83% deles acreditam que vão ter sucesso. É quase uma crença delirante, mas é essa confiança que serve de motor para eles continuarem, mesmo com as chances todas contra. Ok? Então a pessoa tem essa crença inabalável. E aí, como isso vira algo concreto? É aqui que a gente entra na terceira parte, a tendência para a ação. A gente vai ver por que se mover rápido e insistir é mais importante do que buscar a perfeição. Dá para ver bem a diferença de como as pessoas encaram uma oportunidade. Tem a abordagem que a gente chama de inteligente. A pessoa primeiro analisa, depois pesquisa, tenta deixar tudo perfeito. E muitas vezes fica esperando o momento certo. Do outro lado, tem a abordagem da ação. A pessoa vê a oportunidade e pula, simplesmente vai. E vai descobrindo como fazer as coisas no meio do caminho. O importante é entregar, colocar no mundo. Para entender bem o poder da persistência, tem uma analogia ótima. A da quadra de basquete. Imagina o seguinte, uma fila enorme de gente e cada um ganha uma única chance de arremessar a bola do meio da quadra. É bem difícil, né? Pois é, todo mundo erra. Bom, depois de errar, a maioria das pessoas simplesmente desiste e vai embora. É o esperado. Mas fica uma pessoa lá. Ela não sai da quadra, ignora a torcida vaiando, ignora as críticas e pega outra bola para tentar de novo. E aí vem a grande lição da história. O sucesso não é sobre ter a sorte ou a habilidade de acertar a cesta de primeira. O sucesso é se recusar a sair da quadra até fazer a cesta. É continuar tentando até conseguir. E essa tendência para a ação, para sair na frente, tem um resultado bem prático. Olha só, quem adota as novas tendências primeiro, quem age rápido, consegue capturar até 70% do valor daquilo no longo prazo. Ou seja, a velocidade muitas vezes ganha da perfeição. Mas não é só sobre crença e ação individual. Tem mais uma peça nesse quebra-cabeça. E ela nos leva à nossa próxima sessão. O poder das pessoas. Porque o sucesso, muitas vezes, depende, e muito, da habilidade de se conectar e de influenciar os outros. E quais são as características que ajudam a construir essas redes de contrato?
Coisas que parecem simples, mas são poderosíssimas. Ser uma pessoa agradável, divertida, não ficar microgerenciando, sabe? Confiar que os outros vão fazer o trabalho deles. E, olha que importante, ter a humildade de contratar gente mais inteligente que você e, claro, fazer as pessoas se sentirem valorizadas. É uma frase que resume isso perfeitamente. Sua rede de contatos apresenta a sorte mais rápido do que seu cérebro. Pensa nisso. A ideia é que estar no lugar certo com as pessoas certas, muitas vezes, abre mais portas do que simplesmente ter a resposta mais inteligente na ponta da língua. Bom, agora vamos juntar tudo isso. Vamos para a nossa última parte, que é redefinir as regras do jogo. Porque a questão aqui não é ser burro ou inteligente. A questão é que talvez seja sobre jogar um jogo completamente diferente. As pessoas de quem a gente está falando, elas não são menos inteligentes, de jeito nenhum. Elas só priorizam um conjunto diferente de habilidades. Habilidades que, no fim das contas, o mundo real parece recompensar mais. Elas jogam um jogo que não é sobre conhecimento acadêmico ou perfeição na análise. É um jogo focado em ação, em resiliência e em inteligência social. Então, para resumir, qual seria esse manual alternativo? A gente pode pensar em 3 passos. Primeiro, desenvolver uma autoconfiança inabalável. Segundo, partir para a ação massiva, se mover rápido e persistir. E terceiro, dominar o jogo das pessoas, construir conexões e influência com base na confiança e no carisma. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Será que o jogo que estamos jogando, as regras que estamos seguindo, foram projetados para o tipo de sucesso que a gente realmente quer alcançar